Conexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é profissionalismo em línguas estrangeiras. Aprender um idioma estrangeiro se torna cada dia mais fundamental, tanto para o desempenho profissional, quanto para a própria empregabilidade e também para projetar o Brasil no comércio internacional. Afinal de contas, o Brasil é um global player e nós precisamos exatamente ter pessoas qualificadas no domínio de línguas estrangeiras, tanto para o bom desempenho e para a integração do Brasil na economia internacional e para também usar as exportações como uma estratégia de crescimento econômico ao nível interno. Esse será o tema do nosso debate de hoje, porque a introdução do ensino de línguas estrangeiras já ocorreu há 2 séculos e nós ainda não conseguimos atingir um nível ótimo de ensino e precisamos fazê-lo com certa urgência. A nossa convidada é a professora Laura Micoli, professora da Universidade Federal. Bem-vinda, professora. Ela acaba especialista nessa área, acaba de lançar um livro que chama Aproximando Teoria e Prática para Professores de Línguas Estrangeiras. Professora, é sempre um prazer tê-la aqui. Qual o propósito do livro? O propósito é exatamente o que o título coloca, aproximar teoria e prática para professores que estão em formação, em serviço ou buscando a sua qualificação, né? O propósito é fazer com que a teoria seja utilizada, né, na prática. Sim. Que o professor entenda que teoria não é apenas uma palavra difícil e longe da realidade. A teoria explica o nosso cotidiano, explica a sala de aula e pode ajudar o professor a melhorar o seu trabalho em sala de aula. Perfeito. Como o livro está estruturado internamente? O livro tem 10 capítulos. Os 10 capítulos foram organizados da seguinte maneira: o que eu buscava como professora e já trabalhando como consultora, eu sentia falta de um livro que condensasse tudo o que eu considero que é essencial que um professor reflita sobre. Então, são 10 capítulos. O primeiro capítulo se chama Preliminares ao Ensino e eu discuto questões que sempre estão no debate dos professores, como, por exemplo, o que é ser professor? Quais são as qualidades de um bom professor? A questão salarial. Os professores são desvalorizados não é apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. E que tipo de personalidade o professor deve ter? Quais são as qualidades, o cotidiano do professor? Então, essas questões que são preliminares ao ofício são discutidas no primeiro capítulo. Então, é um capítulo voltado para o professor. O segundo capítulo, ele trata dos estudantes, como no ensino, não há ensino sem aprendizagem, então a gente fala um pouco sobre os alunos. O tema, por exemplo, da metodologia também é abordado num dos capítulos? Sim, Ele é abordado no capítulo 4, a gente começa com os professores, depois vamos para os alunos, vamos para teorias de aprendizagem em geral, teorias de aprendizagem específica, do ensino de língua, abordagens tradicionais para o ensino, abordagens alternativas, né, explicar o ensino. Depois temos um capítulo sobre metodologias específico, um capítulo dedicado ao que os professores normalmente perguntam para a gente, o que é que funciona em sala de aula? Claro. Então, a gente tem um capítulo que trata das questões do que as pesquisas dizem que funcionam, porque a gente está trabalhando com teoria, né? Em relação à escuta, fala, a escrita, a leitura, e um capítulo dedicado às questões da didática, onde a gente trabalha com o conceito do erro, do trabalho em grupo e das mídias. Né? Depois temos um capítulo dedicado à avaliação,
e um capítulo fechando o livro que busca tentar integrar todas, apresentando uma filosofia de ensino que faça referência a cada conteúdo de cada capítulo. Perfeito. Né? Como o livro foi recebido pela crítica? Eu acredito que foi bem recebido pela crítica, sim. Na apresentação, eu tomei o cuidado de enviá-lo para grandes nomes, né, do ensino de línguas, né, no Brasil, né? No Brasil. E ele foi também muito bem elogiado. Eu tenho uma linda apresentação, cerca de 20 ou 30 colegas fizeram um comentário sobre um livro e esses comentários estão distribuídos pelo Brasil inteiro. Como é que eu distingo o seu livro de um manual que ensina o inglês, o francês ou o italiano? Olha, você distingue esse material da seguinte maneira: ele não é um livro que fala como ensinar, mas fala sobre as questões que são relevantes que o professor deve saber sobre o ensino e a aprendizagem. O ofício de ensinar. O ofício de ensinar, exatamente. A quem se destina essa obra, professora? Bom, o livro está pensado para ser utilizado por alunos em cursos de graduação, né? Inclusive, no semestre que vem, eu já vou utilizar o livro numa turma lá na UFMG, para professores que já estão em serviço. Eu pensei assim, se um professor precisasse saber o que é essencial, ele teria esse livro na biblioteca. Tem a referência aqui. Tenho mais referências. Até eu, que não sou professor de língua, fiquei muito entusiasmado com o seu livro. Parabéns, gostei. Obrigada. Bem escrito, né? E também para os professores que estão buscando uma reciclagem ou um novo alento, né? Professores que já estão na ativa e que buscam alguma referência que lhes dê alguma coisa nova, né? Perfeito. O ensino de língua estrangeira começa no Brasil em 1808, com a vinda de D. João VI e a família real. Por que o ensino de língua estrangeira não decolou ainda no Brasil? Olha, eu acredito que o ensino de línguas no Brasil não decolou porque nós temos uma cultura de ineficiência do ensino de línguas estabelecida nesse país. E é exatamente para combater essa cultura da ineficiência que este é o meu segundo livro. Nós precisamos superar essa cultura que tem colocado a escola. Não existe nenhuma legislação neste país que diga que língua estrangeira tem que ter carga horária menor do que inglês, do que matemática, física ou química. Isso não existe. No entanto, nós temos uma carga horária reduzida porque há ainda uma ideia de que o inglês é para uma elite. E esse inglês para a elite não se aprende na escola. Isso está dentro do DNA da escola. Só em escolas privadas especializadas. Exatamente. Então, os cursinhos de inglês são um veneno para o desenvolvimento e o que você chama o emplacar, né, do ensino na escola. Então, acredito que a gente não saiu desse lugar por essa cultura da ineficiência. Os professores, é triste dizer isso, mas os professores se formam já sabendo que vão entrar em exercício numa escola e que eles não vão ser nem acreditados, nem pelos colegas, nem pelos diretores, né? Nós temos depoimentos, eu pesquiso essa área, nós temos depoimentos de professores que dizem que às vezes os diretores dizem para ele, você vai lá, dá uma aulinha, ensina as cores para os meninos, já está bom. Sim. Então, essa cultura está tão dentro da nossa escola que nós estamos, aos poucos, né, mudando isso. Sim, e na recepção do outro lado, desestimulando o professor de ensinar. Nós, no segundo bloco, vamos trabalhar também as outras causas dessa chamada ineficiência no aprendizado de línguas estrangeiras. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.
Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando hoje profissionalismo em línguas estrangeiras. No primeiro bloco, nós situamos o livro, aproximando teoria e prática e, ao mesmo tempo, fazendo já um diagnóstico da qualidade do ensino de línguas no Brasil e encerramos o bloco falando um pouco dessa ineficiência, né? Quais são os principais problemas para melhorar a qualidade do ponto de vista do preparo do professor e da professora? Bom, para os professores, um dos grandes problemas é, em primeiro lugar, que a escola, a universidade forma conhecimento teórico sem aplicá-lo à prática. Então, por isso, o livro, Claro. tentando fazer essa ponte. Em segundo lugar, para os professores, a questão é salarial. O professor ganha mal. Sim. Então, isso é um problema também Claro. dentro da escola. Agora, nas condições de trabalho, nós temos uma grande reclamação que é em relação à carga horária. As escolas, na média, elas dão para a língua estrangeira 2 horas aula por semana. Por semana. Às vezes, apenas 1 hora aula por semana. E os piores Isso- horários? E normalmente os piores horários. O último horário ou logo depois do recreio, quando os meninos estão todos agitados. Sim. Isso é comum. Então, os professores reclamam dessa cultura, né, de colocar o inglês como algo superficial, que pode ser... O inglês ou o espanhol ou outra com língua? inglês, espanhol, normalmente inglês e espanhol, Sim. italiano e francês não tanto. Mas outro problema, então, além da carga horária, é a ausência de materiais que sejam, que Materiais trabalhem... didáticos adequados, isso? Adequados, Perfeito. exatamente. E a infraestrutura dessas escolas? Também, eu acho que a infraestrutura das escolas melhorou muito quando a gente pensa em regiões urbanas, Claro. né? Em Belo Horizonte, capitais, as escolas estão melhores equipadas, nós temos escolas com acesso à internet, com computadores. Mas quando você sai dos grandes centros, isso já não é uma realidade. Então, o professor que está um pouco mais distante, ele sofre um pouco mais. E aí é que o professor precisa de mais autonomia e mais conhecimento, porque ele vai precisar lidar com mais dificuldade e ele vai ter que ser mais criativo para ele poder superar essas desdobrar mais, né? Certamente. E a grande diferença entre a escola privada e a escola pública em termos do ensino da língua estrangeira? Ou não? Olha, o meu trabalho especificamente fez essa pergunta e nós vemos que não há muita diferença em relação a resultados. Né? Sim. Porque os resultados da escola particular nem sempre vêm da escola particular. Por quê? Os alunos da escola particular, normalmente os pais pagam cursinho. Então, fora. Então, o melhor desempenho do aluno na escola particular nem sempre é pelo que ele está vendo dentro da escola. E isso precisa mudar. Sim. Da mesma forma como na escola pública, o desempenho também fica aquém do desejado, não necessariamente porque seja escola pública, mas por essas condições que são iguais. Né? Baixa carga horária, número excessivo de alunos e condições de trabalho nem sempre as mais desejáveis. Né? E em termos de metodologia e uso de recursos didáticos, tem muita diferença aí? Aí sim. Sim. Certamente. A escola pública, hoje desde 2011, né, nós temos o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, que trouxe um livro didático para línguas estrangeiras, que até 2011 não existia. Né? Então, na escola pública, normalmente o professor agora tem o material didático e ele tem algum acesso a algum equipamento. No entanto, na escola pública, esse equipamento é e é dividido entre muitos professores, então nem sempre o professor tem acesso a ele. Quando ele não está estragado, às vezes ele está estragado e para ficar consertado, aí já demora mais. E na escola particular isso não acontece. Então, nas escolas, né, nas grandes escolas, todas as salas de aula têm aí o acesso a data show, gravadores, etc. Então, isso é
facilita. Mas o professor na escola particular, ele é muito mais cobrado do que o professor na escola pública. O professor na escola pública tem mais autonomia. Então, ele às vezes pode fazer mais do que ele acha que é importante fazer. E isso nem sempre acontece com o professor da escola particular. Vindo para o aluno, o aluno é um aluno interessado e motivado, professor? O aluno, quando ele entra, 5º ano, né? Que é o sexto ano, quer dizer. O 6º ano é o primeiro ano de ensino de língua, né? Está se referindo à escola fundamental. Fundamental, 6º ano da escola fundamental. O aluno é muito motivado, ele quer aprender línguas. O que acontece com esse aluno é que a escola vai minando aquela motivação inicial. Quando ele chega no 9º ano, ele já perdeu todo o gás. E eu digo assim, o que é que aconteceu com esse menino? A escola aconteceu com esse menino. A motivação, porque todos os meninos querem aprender uma língua estrangeira. Nós somos seres que gostamos de aprender. Claro. A gente é biologicamente motivado. O fascínio, né, da música, da comunicação. Exato. Na internet. Exato. Então, os meninos, eles perdem a motivação. Mas, se você trabalhar o que eles querem aprender a falar. Eles não querem aprender a ler. E os parâmetros curriculares nacionais, embora hoje já tenha uma versão que fala do ensino integrativo de todas as habilidades, nós ainda temos professores que não acreditam que é possível. Então, a gente tem que trabalhar também que é possível, sim, desde que o professor tenha uma consciência do que é que ele precisa fazer. É claro que nós não vamos fazer com que... E empenha para fazê-lo. No terceiro bloco, nós vamos analisar se nós podemos melhorar o ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras, tanto na escola pública quanto na escola privada. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é profissionalismo em línguas estrangeiras. Esse programa é dedicado para isso. Fizemos um diagnóstico do ensino, tanto do lado do professor quanto do lado do aluno, e deixamos para o último bloco exatamente como melhorar a qualidade do ensino de línguas estrangeiras. Professora, quando é que eu posso se reconhece tecnicamente que uma pessoa sabe uma língua estrangeira? Que a senhora fechou dizendo alguns ensinam a ler, outros o aluno quer falar a língua. Exatamente. E aí, como é que nós combinamos essas várias dimensões? Bom, aprender uma língua estrangeira quer dizer ser usuário da língua estrangeira. E ser usuário da língua estrangeira não quer dizer eu sei ler ou eu sei escrever. Quer dizer, eu sei falar, eu sei me comunicar. Perfeito. Existe um nível que se chama um nível funcional de língua. Esse é o nível que é possível chegar com os 7 anos de ensino que os alunos têm. Isso é possível. O que é funcional? É ser capaz de fazer o que nós fazemos no cotidiano. Não é nada muito sofisticado. Saber pedir uma comida, indicar para alguém aonde que... Pega o ônibus. Pega o ônibus, exatamente. Saber se virar, claro. Funcional. Esse é o que a gente diria que é um nível aí. A outra seria aprendizado acadêmico. Certamente. O outro é aprendizado acadêmico. E esse demanda muitos mais anos. A gente normalmente diz que em torno de 8 a 10 anos de ensino ininterrupto para que você tenha um conhecimento mais acadêmico e mais profundo, inclusive com o domínio da escrita. E esse conhecimento instrumental que se usa muito, por exemplo, para alunos de mestrado e doutorado, que evidentemente não são de línguas, mas precisam conhecer uma língua estrangeira em função da sua especialidade. Sim, o domínio instrumental é exatamente isso que você disse, né? Quer dizer, é saber ler e extrair informação do texto. Isso se faz com um conhecimento mínimo de como a língua funciona. Então, claro. Muito mais vocabulário e normalmente, como é dentro da área,
você, com o seu próprio conhecimento, você é capaz de extrair mais informação, porque é a área que você domina. Sim. Né? A senhora, a partir do livro e da experiência, se dedica muito à melhoria do ensino de línguas estrangeiras. Certamente. Que estratégia a senhora usa exatamente para orientar tanto a escola privada quanto a escola pública para melhorar o seu desempenho? Olha, depois de muitos anos na universidade, eu estou começando um novo projeto, e esse novo projeto é buscar o desenvolvimento profissional do professor dentro da escola. Sim. Ou seja, desenvolver uma cultura dentro da escola de que a escola tem que profissionalizar o seu professor para reter talento. Claro. Porque existe muita rotatividade dentro da escola. Claro. Então, esse é um problema que as escolas, tanto as particulares quanto as públicas, sofrem. E se tem né? muita rotatividade, não tem continuidade. E não tem continuidade, exatamente. Perde-se qualidade. Então, o nosso projeto é levar programas de desenvolvimento profissional para as escolas, programas que integrem equipes, que façam com que as equipes entendam que o professor conheça o seu colega e que um afeta o trabalho do outro, um programa que melhore a qualidade do uso da língua desses professores, para que o professor use a língua estrangeira dentro de sala de aula, que às vezes isso não acontece, e um programa também que vá ser um programa mais, que a gente chama de um programa mentor, que é esse programa de 1 a 1, de uma interlocução para ajudar professores que estão trabalhando com grupos vulneráveis ou com educação de jovens e adultos, que é um desafio muito grande, porque você tem alunos de 17 anos com alunos de 70 anos dentro da mesma sala de aula. Sim. E em termos de metodologia, que conselhos ou orientações a senhora proporciona? Nós partimos da experiência dos professores. Então, o nosso trabalho começa buscando dos professores quais são os problemas. E a partir disso, em conjunto, nós buscamos fazer com que a gente defina estratégias que sejam adequadas para aquele aluno, para aquele contexto. Então, é muito mais direcionado à realidade da sala de aula do que a uma metodologia que eu diga, olha, você vai usar o método direto ou você vai usar o método... Assim, é mais cada caso é um caso. Partindo do contexto e da necessidade Exatamente. do professor e da escola propriamente dita. Exato. Né? Quais os novos projetos nesse campo, professora? Bom, os novos projetos são os de fazer com que as escolas entendam que se elas não investirem em seus professores, se elas não criarem uma ideia de um projeto pedagógico e de um trabalho que seja articulado, em que toda a escola trabalhe com esse fim, cada um vai estar fazendo uma coisa. E aí as escolas estão muito preocupadas em ensinar e pouco preocupadas com a aprendizagem. E é por isso que a gente tem resultados tão pífios. O professor está sempre preocupado com o que eu vou ensinar. E a gente tem que estar preocupado em como é que eu vou fazer meu aluno aprender. Então, essa é um projeto também. Qual tem sido a receptividade do professor, dos diretores da escola para esse novo trabalho de ensino de línguas? A recepção é boa. Né? Mas ela não é sempre, constantemente muito, como é que eu vou explicar? Ela é boa, mas depois que a gente está lá dentro. Claro. Nem sempre a escola é receptiva a uma proposta de intervenção dentro do trabalho da escola. A escola acha que se o professor fizer uma capacitação, se ele se formar, se ele fizer um mestrado ou fizer uma pós-graduação, que isso vai resolver o problema. Sim. E nem sempre a gente consegue, né? Perfeito, professora. Queria agradecer muito sua participação aqui, complementá-la pelo livro, né? Pelo seu esforço de desenvolver um livro voltado ao professor, ao ofício de ensinar, para melhorar exatamente a qualidade do nosso ensino e da aprendizagem. E a você, telespectador, que sempre nos prestigia, trouxemos mais uma reflexão de um tema extremamente importante para melhorar a qualidade sua e da qualidade do seu filho e do seu neto, para o bem do Brasil e para o seu desenvolvimento. E a você que sempre nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.
Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.